Bom dia, boa tarde, boa noite, você que me acompanha neste momento. Muito obrigado por estar aqui assistindo mais um vídeo meu. Hoje eu vou dar sequência, né, às minhas histórias de TI aí, né. Cara, faz tempo que eu não gravo, né. Geralmente nesse momento aqui que o criador de conteúdo dá uma desculpa pra não ter gravado, né. Tipo, não, teve uns problemas aí na minha vida. Mas no meu caso não teve problema não, é só que eu não me organizei pra gravar, não tive disposição pra gravar, né. Então assim, a culpa de não ter vídeo é minha mesmo, tá? É, Bom, Geralmente eu tento trazer duas histórias. Né, das minhas histórias, essa aqui eu não expliquei nem tanta coisa assim, eu acho. Né, mas assim, como eu falei, eu acho que eu vou tentar dar uma reduzida, né? Então hoje vai ter só uma história só. E vamos lá. Porque, né, é o que eu falo, né? Recordar e viver, né? Bom, meia-noite e 33. Bom, deixa eu ver aqui das que eu lembro, né? É uma história que é um cara que foi uma besteira do nível gigantesco, cara. Eu não sei como é que uma pessoa consegue falar uma coisa tão burra assim, sendo técnico de informática, né? Trabalhando, atuando na área, né? Assim, eu até compreendo porque a pessoa falou isso, né? Porque a pessoa estava desatualizada, mas mesmo assim, eu tô desatualizado de certas coisas e não vou sair falando que eu não sei. Né, vamos lá. Assim, uma coisa que eu já expliquei outras vezes aqui, o que é uma implantação, né? No caso, na minha empresa, como a gente fazia, né? Eu não vou explicar como é que a gente fazia a infraestrutura dos clientes, vai assistir os outros vídeos aí pra você entender. Mas assim, a gente ia lá resumidamente instalar um sistema mais novo, né? Melhor, mais potente. Geralmente era só uma questão de fazer uma permuta, uma troca entre máquinas virtuais. Resumidamente, a maioria das implantações que a gente fazia era só você fazer uma permuta entre as máquinas virtuais. Né? Tinha uma máquina virtual que tinha os arquivos e um sistema operacional obsoleto com um programa obsoleto. Você ia lá, criava uma outra máquina virtual, passava a, os arquivos para lá para você não perder nada. E você só instalava um sistema operacional mais recente e um programa mais recente. Às vezes não tinha muito o que fazer, porque às vezes o programa que a empresa usava, né, que às vezes, por exemplo, um RP, já vou explicar o que é um RP. Às vezes um RP era obsoleto, não tinha muito o que fazer, entende? Então assim, resumidamente, era trocar um negócio antigo obsoleto para um negócio moderno, mais recente que vai, né, ter suporte para mais anos, né? Porque quando se encerra a vida de um sistema operacional, ele não tem mais suporte, não recebe mais atualização e fica, né, mais difícil para você fazer manutenção nele, né? Então essas implantações que a gente fazia era necessário, era extremamente necessário. E assim, o que é um ERP? Vamos lá. Um ERP ele é um aplicativo, ou não necessariamente um, mas às vezes um conjunto de aplicativos e programas que ele é feito para a gestão empresarial, né? Para a empresa ela funcionar. Como falando assim de uma forma bem simples, eu vou apenas repetir o que me disseram. O RP é o coração da empresa, tá? Por exemplo, se é uma empresa de vendas, eles vão ter um RP para gerar nota fiscal, para cadastrar cliente, pagamento, essas coisas. Se é uma clínica é, médica, ou então, por exemplo, um dos clientes que a gente atendia era uma clínica de nefrologia. Então, o RP dessa clínica de nefrologia tinha lá todo o histórico dos pacientes, né, que iam lá fazer, né, a hemodiálise e tudo mais, né, tinha o histórico dos médicos e, enfim, todas as coisas, informações básicas de quem usava e tava tudo lá naquele RP. Não, não vou contar, tem uma história sobre esse cliente, essa clínica de nefrologia, mas eu vou deixar para outro dia. Bom, agora que você já sabe que é um RP, agora eu vou entrar na história mesmo, né? Que assim, a gente foi, tinha uma escola, né? Era uma escola particular. Então assim, um dos RPs que eles usavam, né, era para gerar o pagamento, né, pros pais dos alunos, né? Porque querendo ou não, né, uma escola particular é uma empresa. Se você for parar para analisar, né? Você tem que pagar, né, a escola, você contrata funcionário, né? Não somente os professores, mas também, né, o pessoal da limpeza, a gente do TI propriamente, a gente era contratado para cuidar da empresa e tudo mais. Então, querendo ou não, uma escola é uma empresa também, tá? E um dos RPs que essa escola utilizava era para gerar justamente, né, o pagamento que os pais tinham que fazer, né? Até aí tudo bem. Eu vou falar o nome do RP porque não importa, porque ninguém conhece mesmo. O nome do negócio era CL. C de cebola e L de lago.
CL. E assim, só para você saber, um RP empresarial que é sério mesmo, né, que tem toda uma empresa por trás do RP que constrói aquele sistema que vai ser vendido para outras empresas, ou não necessariamente vendido, mas assim, alugado para outras empresas, né, porque tem toda a questão de licenciamento, né, essas coisas, esses RPs não são de graça. Ele é pago, né? Tem toda uma equipe de desenvolvedores por trás, tem toda uma equipe de suporte por trás, então é um negócio bem organizado. Só que nessa escola aí, esse CL, quem fez era um cara aleatório lá, que era um programador lá do tempo do Onça, cara. O cara deve ter mexido com COBOL. Assim, o programa não era em COBOL, mas o cara deve ter trabalhado com COBOL, porque COBOL, você sabe que é do tempo dos dinossauros, né? Assim, com todo respeito aí quem mexe com COBOL, tá? Não tô falando isso pra ofender ninguém. Inclusive, quem mexe com COBOL tem meu respeito. Né? Então, assim, esses ERPs, né, mais sérios que tem uma empresa por trás, o negócio não é porcaria, entende? Tem todo um. E passou uma moto de novo aqui. Esses ERPs tem toda uma coisa, uma operação muito séria por trás, né? Tem que cumprir, né, direito, toda questão de contrato e tudo mais. Né? E assim, a maioria dos RPs tem o que a gente chama de GUI, que é Graphic User Interface, que é resumidamente interface gráfica de usuário, né? No caso, esse CL ele não tinha uma interface gráfica de usuário. Por exemplo, o que é uma interface gráfica de usuário? Por exemplo, deixa eu mudar aqui. Ó, por exemplo, isso aqui é o OBS Studio. O OBS Studio tem esses botões aqui, ó, né? Assim, para quem, né, mexe com programação sabe que esses botões aqui, essas funções, e tudo mais, não é nada mais nada menos que comandos que o programa está executando, né? Então, por exemplo, clicar aqui e vai dar um comando para interromper a gravação, entende? Então, assim, Graphic User Interface é isso que eu acabei de mostrar. Essas coisas bonitinhas na tela que você clica, né? Só que assim, né, tem a outra tipo de interface gráfica que é a linha de comando de terminal que eu vou mostrar aqui. Só um momento. Ó, no caso, né, só mostrando aqui, como eu falei, né? Como eu falei, eu tô desempregado, né? Então, de vez em quando eu tô aqui no meu tempo livre, às vezes eu faço umas coisas, né? Aí eu fiz esse programinha aqui em C um tempo atrás, eu não achei que eu fosse usar isso aqui, eu fiz isso aqui só pra, tipo, né, não perder o hábito de programar, de fazer alguma coisa, né? Então, assim, isso aqui é o programa, se quiser copiar esse código aí, pode copiar, não me importo, isso aqui é bem simples. Aí, assim, né, para explicar esse outro tipo de interface gráfica, eu executei aqui o programa, e tá aqui. No caso, o CL ele era tão complexo quanto esse programa que eu fiz, tá? Você tinha que dar a entrada para o programa funcionar aqui. No caso, eu fiz um programa que calcula ou uma equação de segundo grau ou uma hipotenusa, né? No caso, se eu quiser calcular a equação de segundo grau, eu dou 1 aqui. Aí tem que colocar o valor de A, no caso 1, valor de B, sei lá, 1 e 2. Aí aqui, né, se eu quiser confirmar e tudo mais, aí dá o resultado, né? No caso, eu acho que não deu nada, porque eu acho que não tem esse delta aqui. Talvez não dê nada, mas enfim, é só para mostrar aí o programa que eu fiz, né? Só para explicar essa parte de interface gráfica, né? Então, assim, esse RP que eles usavam para gerar as contas, ele tinha esse tipo de interface gráfica. Era quase que fosse uma linha de comando, entende? Você tinha que apertar. Não tinha, por exemplo, esse negócio que eu mostrei do OBS Studio, que você clica os negócios bonitinhos. Não. Era isso, cara. Assim, não tô menosprezando o que o cara fez, mas assim, só pra mostrar que era um negócio bem velho, bem arcaico. Sabe? Era um negócio extremamente velho e arcaico. E o que aconteceu? A gente foi fazer a implantação lá no cliente, né? Como eu expliquei outras vezes, o que a gente fazia? A gente criava, né, várias máquinas virtuais, deixava essas máquinas cruas, depois só passava os dados, né? Aí o que a gente fez, né? Esse CL ele rodava em Linux. Só que ele também tinha uma versão que o cara fez lá pra Windows, né? E que assim, essa versão que o cara fez pra Windows, cara, era extremamente podre, tá? Era muito podre, porque assim, o negócio era, assim, podre que eu digo de velho, cara. Porque, mano, aquela geringonça
Não rodava de jeito nenhum em nenhuma máquina nova, cara. O negócio só rodava em máquina 32 bits. Só rodava em máquina 32 bits. A gente tem sorte que o negócio não rodava em máquina 16 bits. Porque assim, existem máquinas 16 bits, mas é muito antigo. Muito, muito, muito antigo. Mas a gente deu sorte que o negócio rodava em máquina 32 bits. Porque é assim, era uma coisa inacreditável, cara. Inacreditável, simplesmente. Né, pra quem não sabe essa parte de desenvolvimento, e eu também não sei muito dessa parte de desenvolvimento, mas assim, existem programas que são feitos para máquinas 32 bits e programas que são feitos para máquinas 64 bits. Né, qualquer empresa que se preze, né, vai tentar fornecer o máximo de suporte que ele puder para a maior quantidade de sistemas operacionais que puder. Eles vão criar, por exemplo, uma versão daquele programa para Linux, vão criar uma versão para Windows, vão criar para Windows 32 bits, Windows 64 bits e assim por diante. Só que assim, não era uma empresa por trás daquele ERP, era um cara. Era um cara. A gente apenas chegou lá e fez o que a gente sempre fez, né? Copiou os dados para o sistema novo. A gente não saía fazendo tudo de olhada, a gente testava, né? Então a gente estava testando, pediu para o usuário lá, ou você tem um tempinho aí, assim, tem um período de trabalho, você vem aqui e testa isso aqui para a gente ver se está funcionando. Aí o cara testou lá, não foi. A gente tentou executar o programa em modo de compatibilidade, também não foi. Né? E assim, foi indo, foi testando, foi testando. O negócio não ia de jeito nenhum, cara. Por quê? A máquina virtual era uma máquina 64 bits. O sistema operacional que estava rodando na máquina era 64 bits. Só que assim, aí a gente chegou lá pro cara e falou assim: ô cara, então, a gente tá aqui, né? Estamos na escola. A gente quer saber como é que funciona esse teu programa. A gente precisa saber. A gente precisa saber como a gente faz para rodar esse programa nessa máquina 64 bits. Você tem uma versão aí que você tem desenvolvido? O cara simplesmente vira e mete essa pérola pra gente. As máquinas 64 bits são novidade. Assim, quando ele falou isso, cara, ficou um olhando pra cara do outro. Porque assim, a gente vai fazer a implantação, a gente não vai fazer sozinho. O time tinha 6 pessoas, foram 4 lá, né? Aí ficou um olhando pra cara do outro. Fala você ou fala eu pra esse cara que ele tá extremamente desatualizado? Fala eu ou fala você que isso aí é uma asneira de grau maior, mano? Cara, é uma coisa inacreditável. Como eu falei, né? O tempo vai passando, você tem que ir se atualizando, você tem que ir se renovando. Eu, por incrível que pareça, já estou obsoleto já. Tem coisa que eu tenho que aprender ainda e reaprender, né? Não necessariamente para minha área de atuação, né? Mas assim, eu preciso, né? Eu preciso me aprofundar em inteligência artificial, por exemplo. Eu tô na parte de inteligência artificial, eu estou bem desatualizado. Só que a questão é, eu não vou sair falando besteira. Tipo, inteligência artificial é uma novidade no mundo da tecnologia. Não, cara. Não é uma novidade assim, tipo, ah não, surgiu em 2025. Não, cara, o negócio tá aí há anos. Há anos a inteligência artificial tá aí. Sabe? Então assim, eu não vou falar uma asneira dessa. Eu posso dar uma informação meio errada. Mas como eu falei, eu estou aqui falando que nessa parte eu estou desatualizado. Mas eu não estou desatualizado a ponto de falar que, por exemplo, inteligência artificial só saiu em 2025, saiu esse ano aqui. Lógico que não. Você é burro, cara. O cara falou isso pra gente, né? E detalhe, o cara nem fez questão de estar na implantação. O cara tava pescando. Você tem noção do que é isso? O cara estava pescando. O cara mete uma dessa ainda por cima. O cara não tá nem aí pro sistema que ele mesmo desenvolveu. A gente tá lá, tem que quebrar a cabeça para fazer o treco funcionar. E assim, o negócio não tava funcionando. O sistema que ele criou só rodava em máquina operacional, perdão, em sistema operacional 32 bits. E o único sistema operacional 32 bits que a gente tinha disponível era o Windows 2008. Não era nem Windows 2008 R2. Era o Windows Server 2008. Assim, né? O princípio de uma implantação, você ir lá e colocar um sistema mais novo. A gente foi fazer a implantação. A gente criou toda a base, né, nova, né? Criou usou a máquina Ubuntu Server,
colocou o Windows Server 2016 para o usuário trabalhar, mas o RP teve que ficar rodando em uma máquina Windows Server 2008. E detalhe, Windows e antivírus é duas coisas que andam assim, ó. Entende? A Microsoft só faz sistema lixo. Desculpa falar. Assim, eu uso o Windows, mas é uma questão de comodismo mesmo, né? Porque o Windows é bom para você jogar, entende? É isso. Então, né, eu instalo aqui, mas assim, eu uso o Linux no pendrive, eu prefiro o Linux, né? E assim, mas assim, a Microsoft não faz um sistema bom. É tudo fraco, é tudo propício a vírus, né? E ainda a gente tinha que usar um sistema operacional de 2008, cara. 2008. A sorte é que a empresa que eu trabalhava, eles tinham, né, contrato com o antivírus, né? Eles pagavam o antivírus e o antivírus, né, em questão, ele tinha uma versão do antivírus para máquinas 32 bits. A sorte era isso, porque você usar sistema desatualizado da Microsoft é pedir para você pegar vírus, cara. É você pedir para ter uma vulnerabilidade na tua empresa, entende? Então assim, felizmente, né, os usuários eles não entravam naquele servidor. A gente deixou o sistema lá numa pasta, compartilhou a pasta em rede e os usuários utilizavam aquela pasta do Windows, né, compartilhada. Que lá dentro daquela pasta estava o RP para eles executarem, gerar o pagamento e tudo mais, mas o cara simplesmente me meteu uma dessa. Nossa senhora. É tipo assim, meu, não. Não acredito que o cara falou que máquinas 64 bits são novidade, cara. A mesma coisa que eu chegar aqui e falar assim, inteligência artificial é uma novidade. Não, cara, não é novidade, já tá aí há anos já. É que se aprimorou bastante recentemente, mas não é novidade. É tipo assim, sabe quando você percebe que a pessoa quer folgar, a pessoa não quer fazer mais nada da vida e fica falando assim, e fica, né, com arrogância batendo no peito. Não, mas eu sou também. Não, cara, tu não é há muitos anos já. O cara tava pescando, meu. Era inacreditável. Ai, ai. Mas é essa história. Espero que tenha achado engraçado. Não é a melhor história que eu tinha pra contar, mas é a história que eu vou contar pra hoje. Eu geralmente tento trazer duas, mas hoje vai ser só uma também. Assim, não é todo dia que eu consigo trazer duas, mas dessa vez vai ser uma só, eu acho. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deus abençoe.